Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do pentagrama, né? Esse símbolo místico que é tão importante dentro da magia. E hoje o microfone tá aqui perto de mim, então eu tenho certeza que vocês vão me ouvir melhor. A gente tá chique, hein? Mas vamos lá ao que interessa. Um pentagrama é uma estrela composta por 5 retas e que possui 5 pontas. É um símbolo extremamente antigo. A estrela de 5 pontas pode ser encontrada em fragmentos de cerâmica de mais de 4.000 anos. Ela era usada pelos antigos mesopotâmios, como os sumérios, e foi muito estudada por Pitágoras, que observou a sua relação com a matemática. A maioria dos autores opina que o pentagrama foi primeiro conhecido e estudado pelos babilônicos e que daí em diante alguns filósofos associaram o pentagrama ao cosmos e à ordem divina do universo. Para a ciência, o pentagrama é um interessante diagrama que descreve várias leis matemáticas. E para nós pagãos, temos o pentagrama como um dos símbolos principais, que é basicamente um símbolo de proteção. Vamos falar um pouquinho do pentagrama na magia. Originalmente, era símbolo da deusa Vênus. Foi associado a diversas divindades e cultuado por diversas culturas. O símbolo é encontrado na natureza como a forma que o planeta Vênus faz durante a aparente retroação de sua órbita. Trata-se de um dos símbolos pagãos mais utilizados na magia, pois representa os 4 elementos: a água, a terra, o fogo e o ar, coordenados pelo espírito, sendo considerado um talismã muito eficiente. O pentagrama é conhecido também como um símbolo do infinito, pois é possível fazer um pentagrama menor dentro do pentagrama maior e assim sucessivamente. Possui simbologia múltipla, sendo fundamentada no número 5, que representa a união dos desiguais. Representa uma união do feminino e do masculino, o casamento entre essas duas polaridades, unindo o masculino, o 3, né, 3 lados do pentagrama, e o feminino, o 2. Na bruxaria, além de ser um dos símbolos da deusa, o pentagrama às vezes é usado para o símbolo da terra. Outras vezes, em religiões pagãs no geral, é usado como pentáculo para consagrar os instrumentos ritualísticos. Agora vamos falar um pouquinho do pentagrama invertido. O pentagrama invertido é um pentagrama com um dos vértices voltados para baixo. Originalmente, o pentagrama invertido já aparecia no teto dos templos egípcios. Por exemplo, uma estrela com 5 pontas amarela era desenhada em um fundo azul e representava a deusa Nut, mãe dos céus. Na magia, consideramos o pentagrama para baixo como a conexão com o plano material, enquanto a ponta voltada para cima é a ligação com a nossa conexão espiritual. Algumas vertentes religiosas associam o pentagrama com as 2 pontas para cima como a imagem de Bafomé. No entanto, para os cristãos da Idade Média, o pentagrama reflete as 5 chagas de Cristo. Com isso, acabaram associando o pentagrama invertido com a cruz ao contrário, ou seja, o anticristo. Então, por isso que a gente tem essa visão aí um pouco distorcida do pentagrama virado para baixo, né? É algo que vem sido demonizado aí desde a Idade Média. Então, por isso que a gente tem essa visão, né, de que é algo ruim, né, algo errado, mas como a gente viu, não é exatamente isso que significa. Bom, agora eu vou falar um pouquinho o significado de cada ponta do pentagrama baseado aí nos 4 elementos da natureza, mais o éter. A ponta 1, que representa o espírito. Essa ponta é uma das mais importantes, pois representa os deuses, ou o seu eu interior, a sua essência divina. Por ser a união de todos os elementos,
Juntos, ela detém muito poder, o poder de transformar o nosso redor segundo a nossa vontade. A ponta 2 simboliza o elemento ar. É a representatividade das forças aéreas e os poderes dos silfos. Por isso, está relacionado à inteligência, à sabedoria, à força de comunicação e à criatividade. A ponta 3 simboliza a água. Significa toda a força aquática existente, além de estar ligado aos poderes das ondinas. Por isso, tem ligação direta com a emoção, o poder do inconsciente. Representa as adaptações e os sentimentos. Ponta 4 simboliza a Terra. Essa é toda a representação dos poderes vindos da Terra, que é a base da nossa existência. Além disso, simboliza todo o mistério, a fertilização, a força do crescimento, o útero da deusa. A ponta 5 simboliza o fogo. Essa ponta representa toda a energia, a vontade e o poder das salamandras. O fogo é a pura representação de mudança e transformação, além de ser a força de ativação e da agilidade. Bom, por isso o pentagrama é uma arma de extremo poder para nós bruxos, porque cada ponta, simboliza os 4 elementos mais o éter, essa nossa ligação com o divino. Por isso o pentagrama é tão importante na magia. Eu vou citar exemplo de mais alguns significados associados ao pentagrama. A mais conhecida, sem dúvida, é a representação dos elementos, mas o pentagrama tem muitas outras conotações mágicas. Temos a associação com o corpo humano, que eu vou explicar um pouquinho mais a fundo no próximo tópico. O segundo significado se trata dos nossos sentidos, a audição, a visão, o tato, o olfato e o paladar. Eu li em um livro, agora eu não me recordo em qual, que o pentagrama pode representar a mão humana e que os pontos são os dedos, E nesse caso, ele representaria o potencial humano, A nossa força, o fato da gente poder mudar as coisas, Então, olha que lindo esse simbolismo mágico também. O quarto simbolismo fala que a estrela de 5 pontas representa os ciclos da vida. Basicamente, eles são o nascimento, que é o início de tudo, a infância, que é o momento de criação, das nossas bases, a maturidade, que é a comunhão com outras pessoas, a velhice, o momento de ficar em reflexão, ter mais sabedoria, e a morte, onde fecha esse ciclo para o início de um novo ciclo. O pentagrama também representa a fé do homem dentro do círculo, um símbolo dos mais altos de comunhão com os deuses. Agora eu vou falar um pouquinho do homem vitruviano, para explicar melhor essa relação com o pentagrama e o nosso corpo. O homem vitruviano é um desenho de Leonardo da Vinci que foi produzido em 1490, durante o Renascimento. Ele representa o ideal clássico de beleza, equilíbrio, harmonia das formas e perfeição das proporções. Hoje é uma das obras mais conhecidas e reproduzidas no mundo. O homem vitruviano foi inspirado em uma obra do arquiteto romano Marcus Vitruvius Polio, o Vitrúvio. Essa obra é um pequeno texto, e Da Vinci fez o desenho baseado nesse texto. Assim, o desenho de Da Vinci reflete com maestria as proporções humanas esboçadas por Vitrúvio. Com a união de estudos de matemática, arquitetura e filosofia, Da Vinci conseguiu atingir a perfeição no desenho, o qual nem mesmo Vitrúvio havia alcançado. Mas o que isso tem a ver com o pentagrama? Bom, tudo. Essa representação de Da Vinci mostra exatamente a associação do pentagrama com o corpo humano. Nós somos o pentagrama, fisicamente e espiritualmente. Além do seu significado primordial dos 5 elementos, o pentagrama também representa o corpo humano, com os 4 membros,
os nossos braços e as nossas pernas, e o espírito. Para alguns, o pentagrama passa ainda a ser conhecido como a estrela do microcosmo, que simboliza o mago dominando o espírito sobre a matéria, a inteligência sobre os instintos, a mente sobre o corpo. Então, esse é o significado, né, do pentagrama no geral, essa associação com o corpo humano. O éter seria a nossa mente, né? Esse nosso potencial criador, né? A nossa inteligência, sabedoria, a nossa consciência, né? Que extrapola o nosso corpo físico. Bom, eu podia ficar aqui horas filosofando sobre esse assunto, mas eu acho que vocês já entenderam aonde eu quero chegar, né? Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o pentáculo e o pentagrama. O pentáculo, muitas vezes, é utilizado como amuleto. É um pentagrama dentro de um círculo, que simboliza a união, a unidade, ou seja, o corpo e o espírito. De tal modo, as 5 pontas do pentagrama simbolizam os 4 elementos da natureza, né? A água, o fogo e a terra, e o éter, que representa o espírito. Então, nada mais é, né, o pentáculo, do que o pentagrama dentro do círculo, que é a forma como a gente costuma ver mesmo o pentagrama, né? Ele dentro de um círculo. Bom, e é isso. A gente viu que o pentagrama vai muito além dos 4 elementos, né? Dentro da magia, dentro da bruxaria, a gente pode utilizar ele de muitas formas. A gente pode fazer um estudo mais aprofundado sobre cada parte, né? É muito interessante a gente ter essa visão mais ampla, né, do que simboliza esse símbolo que pode parecer simples, mas que tem vários significados muito lindos. Bom, e o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo o que vocês acham a respeito do pentagrama. E é isso. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e assistam os outros vídeos do canal. Até a próxima. Tchau, gente!